somos mais capazes de imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, não é? Sou muito grata a essa geração que fez o 25 de Abril, a todas as pessoas que lutaram para que eu pudesse ser quem eu sou hoje, ser uma mulher, artista, feminista, rapper. Um, Celebrar o 25 de Abril no palco é estar a exercer a minha liberdade e ao mesmo tempo a agradecer a essas pessoas que fizeram com que a minha vida fosse possível como ela é hoje. Abril é mesmo um processo em curso, não é? Estamos num momento muito intenso e de grandes transformações. De facto, há uma ideia de que a masculinidade tem que ser violenta e viril e tóxica. A minha carta foi no sentido de não há homens com visibilidade e com influência. Queiram fazer parte da solução. Esse foi o meu apelo. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? O silêncio é ensurdecedor. Mas não dá para falar só de passarinhos quando temos os drones a bombardear crianças todos os dias. Não haveria poesia se a vida não fosse transitória e não fosse preciso inventar o fim da história. Quase como se o seu trabalho pudesse ser maior do que a nossa vida. A revolução é como a primavera. Regenera. O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta. Bem-vindos ao episódio especial de celebração de 25 de Abril do podcast O que Faz Falta, onde damos voz a quem não tem medo de transformar o mundo. E hoje vamos falar de liberdade como urgência presente, cotidiana e inacabada. Eu sou o Luís Leite e neste episódio converso com Capicua, rapper, cronista, pensador e artista. Chega-nos com um novo disco, Um Gelado Antes do Fim do Mundo, para nos lembrar que resistir também é um gesto de ternura e que sonhar é mais do que nunca imperativo. Ela escreve versos como quem finca os pés na terra e levanta os olhos ao céu. Rima com firmeza, com a ternura de Iemanjá e com o fogo de Xangô. E nunca largou a ideia de que a poesia pode mudar o mundo, mesmo que seja só um bocadinho. Mesmo que seja uma pessoa de cada vez e mesmo que seja para apreciar um gelado antes do fim do mundo. E neste novo álbum que nos traz um gelado antes do fim do mundo, cada palavra poética é um grito de ordem, um manifesto, um olhar lúcido sobre os dias que nos atropelam, sobre a dor que herdamos. Vamos falar de tudo isto. Da desconstrução do que parece inquebrável, da luta invisível que se trava em campos, fronteiras e corações, mas também da beleza que persiste onde menos esperamos, da liberdade como um músculo que se treina e o que ainda falta cumprir da revolução. Mas não esperem uma conversa simples, espero eu desafiar-nos a olhar para o mundo sem scrollar, porque é disso que precisamos, mais perguntas, mais poesia, mais revolução, mais urgência de saborear a vida, mesmo que seja para desfrutar de um gelado antes do fim do mundo. Capico, é um enorme prazer ter-te aqui, especialmente neste episódio tão simbólico. Obrigada. Obrigada pelo convite. Um gelado antes do fim do mundo traz-nos esta reflexão profunda dos tempos que vivemos, não é? A começar pelo próprio título, que é um gelado que é tão efêmero. Sim, é um disco sobre o nosso tempo, sobre os grandes desafios que temos em mãos, sobre a complexidade de um mundo em colapso, mas ao mesmo tempo é um convite à contemplação, a fazer um intervalo no meio do caos para limpar as lentes que o tempo foi embaciando, olhar em redor e resgatar um bocado esse olhar poético, o encantamento com que olhamos para as coisas, para recarregar as baterias de esperança e nos mobilizarmos para a luta e para aquilo que temos que transformar. Portanto, é um disco que simultaneamente aguça o espírito crítico e a forma como olhamos para o que nos rodeia, estando completamente ancorado na realidade, mas não pretende ser catastrofista, pelo contrário, pretende cultivar a esperança e resgatar um pouco essa atitude poética em relação à existência, em relação e também pela construção de novas utopias, de pensarmos novos futuros, alternativas. Até porque eu acho que uma das coisas mais preocupantes, além dessa falta de utopias e de futuro, é oscilarmos entre um certo adormecimento, muito, muito também causado pelas redes sociais, não é? E nos fazem querer sucumbir ao escapismo e à alienação, mas também simultaneamente a um cinismo que eu acho que é muito comum no nosso tempo, de quem está demasiado exposto a tudo e a todos os estímulos e a todas as informações e já está tão calejado, tão desensibilizado que já não se impacta com nada e já não se emociona com nada, como se tudo tivesse a mesma importância naquela montanha-russa absurda que são as redes sociais, em que se misturam as coisas mais escabrosas com as coisas mais superficiais.
e nós vamos nos tornando cada vez mais cínicos e incapazes de empatizar. E eu acho que este disco também pode ser um antídoto para isso. Eu realmente também tenho assim uma relação amor-ódio com as redes sociais, desde no teu disco que a nossa revolução aconteceu na primavera e que regenera. Achas que hoje estamos a viver o exato oposto dos ares de esperança que o 25 de Abril nos trouxe? Esse é o exato oposto. Acho que o exato oposto era o que havia antes do 25 de Abril, a ditadura. Hoje acho que temos liberdade, apesar de termos muitas questões para resolver e muitas liberdades para defender. Eu acho que, claro, na altura antes do 25 de Abril havia um inimigo muito óbvio e hoje os tempos são mais complexos. Há muito mais questões para resolver em termos do que tem a ver, desde logo, com as alterações climáticas, mas também com os conflitos que estão a despertar no mundo, uma reorganização de forças, também a questão da escalada da extrema-direita, ou seja, há coisas que já existiam antes, já vêm do passado, mas que hoje parecem estarem em complexificação. E depois do 25 de Abril, naquele período inicial, houve uma grande esperança, não é? De facto, houve uma primavera em que se falava muito sobre possibilidades de futuro, sobre utopias, que se debatiam alternativas e toda a gente tinha propostas a fazer, algumas foram tentadas, outras não foram tentadas, outras falharam. Mas a verdade é que hoje, apesar de termos tantos desafios em mãos, tanta complexidade e tantas angústias, estamos tão preocupados, não parecemos tão capazes como fomos, por exemplo, na altura do PREC, inspirados por essa revolução e por essa primavera, a estar à volta de uma mesa a debater possibilidades alternativas de organização social, económica, de lutar por utopias, de nos entusiasmarmos a falar de política. Estamos muito mais cansados, entrincheirados e cínicos em relação à política e ao futuro. E isto é preocupante porque, de facto, os desafios são muitos e nós devemos estar mobilizados, não é? Sim, disseste num podcast que estamos a habituar-nos ao fim do mundo, mas não nos habituamos ao fim do capitalismo. Ou seja, como é que podemos sonhar com outras alternativas? O que eu disse foi que somos mais capazes de imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, não é? É quase que a nossa civilização é uma civilização que é insustentável, não é? Sabemos que estamos a caminhar para um suicídio coletivo, para a extinção da espécie, mas ainda assim parecemos incapazes de pensar em alternativas e é quase como se, quando olhássemos para o futuro, pensássemos sempre ou numa grande catástrofe ambiental ou numa espécie de distopia orwelliana, em modo ficção científica, mas não conseguimos pensar num futuro diferente, bom, positivo, alternativo, sabe? E quando aparecem alguns jovens ativistas a falar sobre alternativas ao capitalismo ou sobre encontrar soluções para os problemas da crise climática, vêm sempre uns homens cínicos dizer dizer para os putos irem morar para Cuba ou chamar os adultos na sala, Sim. calar imediatamente qualquer possibilidade de debate, sei lá, quase de brainstorming do que é que poderíamos fazer de diferente. E as soluções que encontramos, nomeadamente para a crise climática, são mais quer dizer, são dentro de um quadro quase de greenwashing, porque é quase como o capitalismo a tentar ganhar dinheiro sobre a própria crise climática que foi criada pelas suas insustentabilidades. E é tão perverso que devia ser óbvio, mas as pessoas realmente não reagem e não acham, e não se revoltam e não têm capacidade de organizar-se e de mobilizar-se para fazer diferente, para inventar novas possibilidades de futuro. E é isso é que é muito preocupante. Voltando aqui um bocadinho atrás, como é que vais viver este dia de 25 de Abril? Eu sei que vais estar na Avenida dos Aliados. Qual é a energia que levas contigo para esse dia? Olha, eu gosto sempre muito de passar a noite do 25 de Abril no palco. Este ano vou fazê-lo em casa, 24 a 25 vou estar na Avenida dos Aliados. Portanto, para mim é super simbólico. Já o fiz uma vez e foi mesmo inesquecível. Foi há 10 anos, acho que foi 2015. Não, 2016 talvez. Quase 10 anos. E é sempre bom porque é simbólico fazer aquilo que eu faço e que é a minha forma também de intervir, social, politicamente, numa noite em que se celebra a possibilidade de o fazer em liberdade, não é? E eu sou muito grata
essa geração que fez o 25 de Abril, a todas as pessoas que lutaram para que eu pudesse ser quem eu sou hoje, que seria totalmente, não, se não impossível, muito desaconselhável antes do 25 de Abril, não é? Ser uma mulher, artista, feminista, rapper, hum, faz questão de dizer o que pensa e de fazer do seu pensamento a matéria-prima para o seu trabalho artístico. Eu acho que, de facto, tem que ter muita gratidão para essa geração e, portanto, para mim, celebrar o 25 de Abril no palco é estar a exercer a minha liberdade e, ao mesmo tempo, agradecer a essas pessoas que fizeram com que a minha vida fosse possível como ela é hoje. E também porque acho que a festa também é política e acho que. E nós vimos isso no ano passado, nas celebrações dos 50 anos, 25 de Abril, que foram muito emocionantes. Eu estive na Avenida da Liberdade, dia 25, foi a maior manifestação desde o 1º de maio de 74. Foi lindíssimo ver a mobilização das pessoas de todas as idades, todas as origens, todas a provar que de facto somos muitos, muitos mil para fazer cumprir e renovar os votos com Abril. E também aquilo que se passou no Largo do Carmo à meia-noite, que nunca havia mais ninguém lá dentro. Todas essas manifestações de orgulho e de gratidão com que Abril significou e continua a significar no nosso país, são de facto muito comoventes e eu gosto de fazer parte disso porque também me sinto muito comovida com tudo que Abril representa até hoje. Abril é mesmo um processo em curso, não é? Não foi só aquela data, é o que nós todos os dias fazemos da nossa democracia para defender o SNS, para defender a escola pública, para defender a nossa liberdade, para defender os direitos das mulheres, das minorias, tantas coisas que temos que continuar a cumprir e a reforçar e a defender, sobretudo num tempo em que muitas dessas coisas que nós achávamos que eram garantidas ou que já estavam conquistadas estão em risco, quer pelas políticas neoliberais que vão erudindo o Estado Social que tanto nos custou a construir em 5 décadas de democracia, tanto pela extrema-direita que quer retroceder em montes de direitos que foram conquistados duramente nestes anos de democracia, tanto pelo desinvestimento naquilo que são os serviços públicos de saúde e educação, quer por aquilo que falta cumprir, por exemplo, o direito constitucional à habitação, que está mais em risco. É uma das coisas mais urgentes do nosso tempo. Exato, e portanto eu acho que Abril é mesmo isso tudo que falta, que foi cumprido e que falta cumprir, e esse processo em curso de consumarmos a nossa democracia e o nosso desenvolvimento, e também, obviamente, o processo de descolonização, que também começou com Abril, mas que ainda falta fazer nos domínios das nossas consciências, algumas lógicas de desigualdade que ainda estão presentes na nossa sociedade, alguns discursos racistas. Portanto, acho que temos muita coisa ainda para cumprir de Abril e portanto, a celebração da data também serve para nós relembrarmos, não é? A checklist, quase aquela checklist do São Jogodinho, da paz, do pão, da habitação, da saúde, e das outras coisas que ainda se acrescentaram a seguir. Sim, e quando olhas para a Ana, que ficava até às 2 da manhã na mesa dos adultos a ouvir conversas políticas, quando olhas para essa Ana, o que é que tu vês? Vejo-me a mim própria mais pequenina. Eu acho que eu sou daquelas pessoas que, se tu vires fotografias minhas quando era criança, sou quase igual. E acho que não só em termos físicos, mas também em termos daquilo que são os meus gostos, os meus interesses. Eu não mudei assim tanto nestas décadas. Na verdade, aquela Mafaldinha que eu era, ainda sou hoje. E também, por exemplo, neste disco tem uma música que se chama Making Teenage Anna Proud, que celebra um bocadinho também a Ana adolescente, já depois dessa Ana criança que gostava de ouvir falar de política e de ouvir o Zeca Afonso, o Zé Mário, o Sérgio Godinho e o Fausto, e de fazer perguntas. Também na adolescência eu também já era uma miúda feminista, ecologista, que estava no associativismo, estava na política, que me interessei pelo grafite e depois pelo rap. E foram essas escolhas e dessa Ana adolescente que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Mas já na infância, já gostava de palavras, já gostava de fazer poemas e letras não, redações, e depois passei a gostar de fazer poemas e letras na adolescência,
E portanto eu acho que quando olho para a Ana criança e a Ana adolescente, reconheço-me completamente. Não há assim muita coisa que eu diga que mudou profundamente, porque na verdade não há. Se calhar sou um bocadinho menos bicho do mato do que era na infância, porque não gostava nada, nada, nada de ser o centro das atenções. Hoje não é que gosto, mas habituei-me a estar no palco, não é? E a promover o meu trabalho e a ter alguma visibilidade. Se calhar na adolescência, da adolescência havia assim uma espécie de uma altivez do tipo, não falem comigo, porque eu sou aparentemente distante, mas era quase tipo uma estratégia de defesa. Um, e quase que eu é que escolhia os meus amigos e não as pessoas não vão escolher a mim, eu é que escolho quem é que eu quero conhecer. E acho que hoje não sou tão altiva nem tão reservada, acho que hoje já tenho não sei, se calhar as pessoas vão dizer que eu continuo a parecer intimidante, não faço ideia, mas já tenho feito um esforço para me tornar mais dócil, mas acho que no essencial sou a mesma pessoa. Talvez tenha a ver com o facto de seres mulher. Não sei se sentiste necessidade de te impor, sabe, às vezes. Mas também aquela coisa de ser diferente, e na adolescência as pessoas que são mais diferentes, que não cabem tanto naquilo que é a norma do coletivo e no padrão, podem sofrer mais de bullying, desse tipo do dedo apontado à diferença. E a minha reação a isso e às experiências que tive com esse tipo de exclusão ou de ataque ou de bullying foi tornar-me muito orgulhosa do que eu sou. Eu não vou pedinchar a aprovação de ninguém, não quero a aceitação de ninguém. Eu estou bem comigo própria. Quem quiser aproximar-se vai ter que passar pela minha seleção. Eu tinha um bocadinho essa atitude, mas acho que era uma forma de defesa também, por ser uma miúda diferente e fora um bocado fora do padrão e fora também das tribos mais mainstream. Eu escolhi ser do hip hop, era uma miúda de esquerda, gostava de política. Quer dizer, nunca fui propriamente a miúda mais popular ou gira do liceu, então estava pôs-me naquela categoria do tipo, eu tenho orgulho em ser diferente e tipo, eu não preciso da vossa aprovação. E acho que era um bocado essa a estratégia. Não sei se tanto por ser mulher, mas mais por ser diferente. Era uma pergunta que eu costumo fazer a todos os meus convidados e costumo começar por aí, mas hoje achei que não era o ideal. Quando olhas para a tua história de onde vens, achas que vens de um lugar de privilégio ou Sem dúvida. Sim. Os meus pais, além de serem pessoas quase média, eram e são escolarizados, têm uma família grande, também muito saudável em termos de relações humanas, sem grandes conflitos, sem, ou seja, muito um ambiente pacífico onde cresci, não é? E também pessoas muito sensíveis aos interesses que eu fui desenvolvendo e também que me estimularam, nomeadamente no que tem a ver com a cultura, com a música, com a leitura, um, com aquele olhar sensível em relação à arte, ao património, que sempre foram que me deram sempre muito reforço positivo. estiveste rodeada de amor, basicamente? Sim, e acho que essa minha infância feliz se nota na forma como a minha autoestima me segura e me atira para a frente e me estimula a ter iniciativa e a defender o meu trabalho. Acho que de facto eu devo isso à minha família e à minha infância e também a essa estrutura de conforto e também de privilégio, ter o acesso às coisas essenciais e também, mais do que essenciais, também à cultura e à educação. Sem dúvida, acho que sim, sou uma privilegiada em todos esses sentidos. Dizes na música Flamingo que ser dependente da música ou de um homem é um mau exemplo, mas também ainda não foi a hora do divórcio com a música. Foi aqui 5 anos de espera que valeu a pena, Sim, eu acho disse eu. que estava com um casamento desgastado com a música e fui arranjar uns amantes. E eu estava preparada para o divórcio, arranjar uns amantes, e basicamente era uma piada para dizer que fui fazer textos para teatro, um disco de fato para a Aldina Duarte, literatura para a infância, também música para a infância, um livro de crónicas, a curadoria do disco de homenagem a Sérgio Godinho, que até fui fazer uma série de outras coisas que não necessariamente a minha música para o meu público habitual. E isso foi muito importante para eu renovar os votos com a vontade de fazer um disco e também de trazer novos recursos, hum, truques novos, para depois também fazer um disco que é muito diferente do anterior, não só pelas temáticas, mas também pelo registro.
em que vou fluindo entre a palavra dita, o rap e a palavra cantada, em que tenho um meio de trabalho também muito mais orgânico, que trabalhei com o Luís Montenegro, que interessa, a fazer não só beats dentro da linguagem da música eletrónica, mas também música a partir de instrumentos. Portanto, esse ato foi essencial para eu conseguir recuperar o fôlego e o romantismo, porque eu acho que para fazer música, sobretudo num país com um mercado tão pequenino como o nosso, é preciso muita força e muito romantismo, não é? Muito amor à camisola, e sinto que às vezes queremos desistir e estamos só a precisar descansar. E então foi o que me aconteceu. Eu precisei desse passo. Mas, mas continuo a achar que é um mau exemplo, depende de um homem, da música também, porque mistura-se um bocado o romantismo com a necessidade de pagar as contas, e às vezes podemos chegar a uma situação em que tipo não temos vontade de fazer música ou outra arte qualquer, e ao mesmo tempo temos de trabalhar, e portanto às vezes as nossas escolhas artísticas podem ficar mais influenciadas pela nossa necessidade logísticas e de sustento. E eu felizmente consegui ter essas alternativas que me permitiram, ah, lá está, trabalhar outras coisas, fazer projetos comunitários, muitas oficinas de escrita, outros projetos, como as minhas crónicas no Jornal de Notícias, coisas que me vão dando outras formas de sustento, para não ter que comprometer, lá está, a minha vontade artística, e ter que me submeter a escolhas que não queria para pagar as contas. Mas continuo a achar que é desaconselhado viver da música. Mas sentiste que era agora o momento por causa desta compulsão social que foi crescendo, ou porque tiveste coisas para dizer? Eu acho que não só, acho que tinha muitas coisas para dizer, dado o extremar dessas mil coisas que temos hoje no mundo e que tornam tudo muito complexo e assustador, quase, e criam este ambiente de fim do mundo, né? Esta sensação de fim do mundo. Mas também porque eu acho que depois da pandemia houve ali uma altura em que me perguntam quando voltamos aos concertos e tal, me perguntavam quando é que se tinha vontade de fazer música nova, e eu sentia sempre que precisava assim de uma certa, que tínhamos saído do olho do furacão e que precisava de um certo distanciamento para perceber para que lado é que ia caminhar o mundo depois da experiência da pandemia, e estava tudo em transformação, e eu senti também que precisava de um bocadinho de perspectiva e distanciamento para fazer essa avaliação do que é que tinha para dizer e qual é que podia ser o meu contributo. Então acho que foi importante, também por isso, ter esse tempo de hiato entre o disco, o Mother Pearl e este. Mas de facto, não só já tinha vontade de fazer música, muito também porque no ano passado fiz aquela versão do Que Força é Essa Amiga, do Sérgio Godinho, e também trabalhei com o Luís, e fiquei com vontade de voltar a trabalhar com ele nessa lógica de misturar a linguagem da música eletrónica com instrumentos, e também escrever o disco da Aldina Duarte, um disco de fado que escrevi, cujas letras eu escrevi na íntegra, também me deu vontade de voltar a escrever. Entre essas experiências, trabalhar com outras pessoas e de perceber gosto mesmo, tenho muito prazer em escrever música, como também essa ideia de que tenho coisas para dizer e que já fiz esse processo de me distanciar e de pensar naquilo que tenho para dizer ao mundo. Acho que se precipitou também, obviamente, essa urgência de dizer não, tenho coisas mesmo que são urgentes e que devem ser ditas agora, porque de facto estamos num momento muito intenso e de grandes transformações e de grandes tensões, e acho que há muitas coisas que têm que ser ditas. Foi um bocado uma mistura dessas coisas. E quando pegas na caneta, como é que sentes que ainda é a tua melhor amiga, se é o caso? Eu agora escrevo a computador, mas sim, acho que é o meu momento favorito, é a escrita, é esse momento em que estou com as minhas ideias e muito conectada com, com o espírito criativo, né? É quase como entrar num estado. Eu costumo dizer, quando eu começo a fazer um disco novo, há assim um processo de imersão naquele, naquelas das temáticas que tenho para explorar, quase como cria-se uma espécie de mood board, referências, ando sempre com um caderno de anotações, entro num processo mais imersivo, mais conectado também com o meu próprio ócio criativo, para tentar canalizar também as musas, digamos. E é bonito porque é quase como quando estamos apaixonados entramos num estado muito específico. Eu acho que também estar num processo criativo também nos sintoniza com um estado muito específico,
E é uma altura que eu gosto particularmente, esse processo de descoberta da música que vamos concretizar. É quase como se tivéssemos a ideia de um perfume e tivéssemos que o materializar. E é super difícil descrever um aroma, um cheiro, não é? E tu tem várias notas, várias nuances, tens várias emoções e queres explicar aquilo por palavras, não é? Ou concretizar aquilo num frasquinho. É um bocado esse exercício. Às vezes parece um caçador de borboletas que anda a tentar apanhar coisas que estão aqui a pairar para pôr em cima da mesa. E é um processo que é muito bonito porque é quase como se tu materializasse uma série de coisas que são muito etéreas e que estão aqui algures no nosso. Há quem diga que é uma espécie de consciente coletivo, né? E que vamos só pescando umas ideias, mas também tem muito a ver com o meu próprio pensamento, naquilo que eu tenho refletido acerca do mundo, naquilo que são as minhas vivências, as minhas emoções, aquilo que me inspira, as minhas referências, e eu pegasse em tudo isso e começasse a tentar concretizar numa coisa que possa ser partilhável, que possa ser consumida, que possa ser que é concreta. E isso é, muito, é um exercício mesmo muito bonito e que eu também gosto muito de tentar ensinar nas minhas workshops de escrita, porque acho de facto, a partir do momento em que conheces o caminho para essa parte da criação, quase como se ganhasse um superpoder. É super fixe e acho mesmo que qualquer pessoa que pode desenvolver uma ideia de uma forma criativa e dedicar-se a ela. E portanto tem uma relação também muito. Tem uma perspectiva muito democrática, no sentido em que acho que toda a gente pode experimentar a criação artística, e é uma das coisas que eu gosto mais de trabalhar nas workshops ou processos nos projetos comunitários que tenho feito ao longo do tempo, porque, porque é mágico acompanhar outras pessoas a fazer esse caminho da criação. Eu li algo, não sei qual é a referência agora, não me recordo, mas que dizia que as pessoas estão muito deprimidas porque lhes falta criar e estão muito habituadas a consumir. Há uma parte da criação que também nos conecta com os nossos próprios com as nossas dores da existência, não é? Tipo, espiar imensas angústias, clarificar coisas que temos confusas, quase como na terapia, quando nos ouvimos a falar em voz alta sobre as nossas questões, isso também nos ajuda a processar. A escrita também tem esse poder. E também não só isso, como eu acho que é terapêutico fazer uma coisa por puro amadorismo, sabes? Essa coisa de é a coisa mais bonita. É uma das coisas, um dos objetivos que eu tinha para este disco era fazer que o processo fosse o mais amador possível, nesse sentido de às vezes estamos a tentar ter um objetivo e já nos profissionalizamos de uma determinada arte e temos uma coisa de trabalhar com prazos e com objetivos muito claros, mas o mais bonito da criação é trabalhar como um amador, que é só pelo puro prazer do processo. Mesmo que nunca chegasse a um resultado apresentável ao mundo, tu ias te divertir no processo. E essa coisa de fazer coisas com as mãos ou com aquilo que é a nossa matéria-prima emocional, pá, é mesmo uma coisa terapêutica e que nos reconecta muitas vezes com a nossa própria, com as nossas emoções, que nos organiza o pensamento. É muito libertador, de facto. Dá uma certa liberdade, né? É uma falta de compromisso, mas no fundo também tinhas esse compromisso para Não, cumprir. sim, eu tinha no Claro. fundo aquela vontade, não, isto vai ser um disco, mas queria que fosse o mais divertido e prazeroso possível esse processo e consegui, acho, de facto, como também trabalhar com o Luís neste novo método com instrumentos e vários caminhos para cada canção, não fazer um método sempre muito formatado como eu já tinha interiorizado nos discos anteriores. É quase como se cada música tenha tido um caminho diferente de construção. Isso também é muito lúdico, porque estás sempre a trabalhar na surpresa e na experimentação, e é muito fixe. Tens muitos estilos diferentes no mesmo álbum. Sim, e também isso, exato, também acho que de explorar vários caminhos também te leva a diversos resultados, e isso é fixe porque eu sinto que também já tinha um método muito experimentado e muito eficiente, mas que, como também já tenho vários discos, tinha que mudar alguma coisa, baralhar as cartas, não é para não me repetir, não é para chegar a sítios diferentes. Olha, falaste há bocadinho das tuas musas, eu sei que a Sofia Melbrenner é uma das tuas musas, mas também falaste numa entrevista que a Maria Teresa Horta te inspirou. Como é que achas que figuras como ela influenciaram o teu percurso e o modo como te expressas hoje? Olha, a Sofia de Malorana eu acho que influenciou muito a minha concepção de poesia e também uma espécie de universo simbólico, iconográfico, porque
foi a primeira poetisa que eu li. O meu primeiro contacto com a poesia foi muito a partir da Sofia de Melo Brainer. E ela tem uma poesia parte muito de coisas concretas que as crianças entendem, tipo a onda do mar, a areia da praia, a fonte do jardim, coisas com que as crianças se relacionam, para depois partir para o intangível, para o emocional, para a ambivalência. E isso é lindo, porque eu acho que me ensinou que esse pode ser um atalho muito funcional e muito rápido para aquilo que as coisas para aquilo que está imbuído nas coisas, mas do ponto de vista poético e não concreto. Mesmo partindo do concreto, podemos ter há um atalho para o lado do lado do espelho, se quiseres. E depois também porque eu me identifiquei com esses elementos que ela permanentemente celebra na sua obra. O mar é uma presença constante, e eu vivi ao pé do mar, então ela também era do Porto, e depois também percebi que ela era uma defensora da liberdade e uma mulher muito, muito criativa e muito engajada também com as suas próprias ambições artísticas. Isso tudo me fez tomá-la como exemplo. No caso da Maria Teresa Horta, é uma descoberta mais tardia na minha vida, mas acho que me marcou pela sua coragem, por ser uma mulher, aliás, com as suas companheiras, no grupo das Três Marias, que foram o exemplo de coragem, de sororidade, não só no trabalho poético da Maria Teresa Horta, no caso, que escrevia imenso sobre o corpo, sobre o erotismo, sobre o prazer feminino, que era uma coisa totalmente disruptiva, mas também do ponto de vista do ativismo feminista e também do seu papel no jornalismo, como defensora da liberdade. Foi uma mulher mesmo muito corajosa, cuja história nos ensina muito sobre o que temos que honrar hoje, não é? Porque muitas vezes me perguntam essa coisa de se há um lado negativo ou consequências negativas em fazer aquilo que eu e outras pessoas fazemos, de fazer música mais política, mais social. Quer dizer, eu digo sempre, mas quem é que sou eu para me queixar de qualquer eventual consequência, se as pessoas como a Maria Teresa Horta ou como o Zé Mário Branco tiveram que. A Maria Teresa Horta apanhou porrada na rua, foi presa pela PIDE com as suas companheiras e só não foi julgada porque, entretanto, aconteceu o 25 de Abril. O Zé Mário teve que se exilar. Quer dizer, tantas pessoas que sofreram consequências reais, físicas, outros foram torturados, presos. Quem é que somos nós agora, em 2025, para nos queixarmos do backlash das redes sociais ou de umas mensagens de uns haters, ou porque há um município ou um presidente da Câmara que acha que nós somos muito subversivos para tocar nas festas da cidade? Quer dizer, percebes o que eu quero dizer? Acho que às vezes temos que relativizar. E até por isso, e pela aquela gratidão que eu estava a falar há bocado, tem em relação a essa geração, eu acho que tenho pelo privilégio de nascer em liberdade e poder exercer o meu trabalho em liberdade, tenho mais do que dever de honrar e de ser grata e de mencionar a grande dádiva que nos foi oferecida por essas pessoas. E portanto, é uma inspiração não só artística como cívica e uma gratidão imensa. E a tua primeira música foi contra a violência contra a mulher. Está enraizada a ti essa luta desde o início. O que é que te leva a transformar estas palavras em luta, em combate? Eu acho que não foi uma decisão assim, agora vamos fazer música sobre música feminista, ou música política, ou música sobre aquilo que nos preocupa. Foi mais tipo, eu acho que a minha música, espelha muito aquilo que são as minhas preocupações, os meus interesses, as minhas vivências. Há rappers ou músicos que têm uma espécie de persona que está distante daquilo que é a sua pessoa jurídica, digamos, não é? Tipo, e no meu caso, não, eu faço música a partir daquilo que são as minhas experiências, as minhas vivências, as minhas alegrias, as minhas preocupações e as minhas causas. E essas causas sempre estiveram muito presentes na minha vida. Aliás, antes de fazer rap, eu já fazia associativismo, não sei se racismo, depois militei no Partido de Esquerda, que entretanto derivou no Bloco de Esquerda, e eu depois não continuei na militância política, mas na minha adolescência isso foi marcante. E portanto, quando eu conheci o hip hop, quando eu me encantei pelo rap, eu já tinha essa bagagem e era natural que essas causas, de certa forma, transparecessem para as minhas letras, até porque aquilo que me interessou no rap foi o potencial
quer dizer, o político e social também, muitos dos rappers que eu ouvia, não é? E que existiam em força nos anos 90. O rap era uma música também de denúncia, de autoafirmação, muita comunidade negra, obviamente, mas depois também na cidade do Porto havia bandas que falavam muito sobre o nosso dia, Manda Gap, os Dilema, que iam falando sobre a nossa vivência, os nossos cotidianos, e eu pensei, então eu também posso fazer isso, também posso falar sobre aquilo que me preocupa, sobre aquilo que eu acho que é importante espalhar como mensagem, sobre aquilo que são as minhas referências artísticas, cívicas, políticas, e foi isso que eu fiz, foi uma coisa muito intuitiva e portanto, às vezes perguntam-me se isso foi porque é que eu faço isso, ou porque é que eu comecei a fazer isso no primeiro momento, mas para mim é estranho seria se eu não o fizesse, percebes? É quase que isso é que é a decisão natural, ou melhor, é que é o natural, nem sequer é uma decisão, é uma coisa intuitiva. Até porque a minha primeira referência do que é a música foram esses cantautores que os meus pais ouviam, não é? O Zé Mário Branco, o Sérgio Godinho, o Zeca Afonso, etc. Portanto, para mim, a música sempre foi aliada à palavra como uma ferramenta para mudar o mundo, não é? Então, quando eu encontrei o rap na adolescência, houve uma identificação, porque era um bocadinho a mesma lógica, a palavra também tinha protagonismo. Não que todo o rap fosse político ou social, mas havia esse potencial e havia muita gente que o fazia assim. E, portanto, quer dizer, foi só uma opção natural que me pareceu, nem sequer na altura, nem tive a consciência, se calhar, de que podia ser de outra forma. Estou aqui a encaminhar o tema para o feminismo, porque ontem até partilhaste nas tuas redes sociais e escreveste a tua crónica, uma carta aos homens que importam. Como é que surge essa carta e o que é que esperas que os homens façam após ler? Olha, essa carta surgiu porque eu acho que, de facto, aquilo que é novo neste momento não é propriamente a violência de género, nem vivemos numa cultura muito misógina, é mais que hajam influencers que ativamente propaguem discurso misógino, quase de forma a doutrinar uma série de jovens muito influenciáveis, como se fosse tipo uma linha ideológica, quase, não é? Que eles disseminam no YouTube, nos TikToks, nas redes sociais da vida, e que vilanizam e desumanizam as mulheres ao ponto de justificar ainda mais violência e uma espécie de retrocesso naquilo que foram os direitos e liberdades que foram conquistadas a muito custo. Portanto, nós já tínhamos uma cultura muito misógina, um país com números assustadores de violência doméstica, em que a violência sexual não é devidamente julgada nem penalizada, e agora ainda temos uma espécie de gurus da masculinidade tóxica a doutrinar os mais jovens e influenciáveis, aproveitando-se do seu ressentimento, das suas inseguranças, para fazer vencer um discurso totalmente sexista e violento em relação às mulheres, que legitimam e instigam uma série de violências e que propaga a ideia de que temos que retroceder nos direitos e nas liberdades que fomos conquistando ao longo das décadas. Ou seja, nós ainda não conseguimos atingir a igualdade e há estes influencers red pill a disseminar a ideia de que não só já ultrapassamos a igualdade ao ponto de já estarmos a ser opressoras em relação aos homens, coisa meio bizarra e Eles acreditam mesmo nisso. acreditam, é uma coisa impressionante, é como os gajos que acreditam que a Terra é plana, não sei o que é que eles vão. Ficam numa bolha que também é alimentada pelo próprio algoritmo, a pregar para os convertidos, ali uma câmara de eco, não é, digamos, com fake news e informação enviesada, muito alimentada também pela extrema-direita, o que faz com que os estudos já adivinhem que as próximas gerações, as mulheres, continuarão a ser mais progressistas e mais alinhadas com os direitos das minorias e com a igualdade de género, e que os rapazes vão ser mais conservadores, mais machistas, mais propensos a votar na extrema-direita. Eu acho que isso é de facto um desserviço à evolução da nossa, não só da luta pela igualdade de género, mas também à própria democracia. E acho que, de facto, há uma ideia de que a masculinidade tem que ser violenta e viril e tóxica e imposta a partir da força, como se isto fosse tipo uma espécie de batalha entre géneros e uma espécie de Porto Benfica violento, quando na verdade a luta pela igualdade e pelos direitos humanos liberta toda a gente, inclusive
muitos homens que estão condicionados ao longo da sua vida a não poder mostrar vulnerabilidade, a ter que corresponder a uma ideia de virilidade performática super violenta para muitas pessoas, para muitos homens também, muitos rapazes que se veem ter que estar a correr atrás daquele arquétipo e quando na verdade podíamos ser todos mais livres desse tipo de condicionamento e haver muitas formas de ser de masculinidades muito mais saudáveis, muito mais, com relações também entre géneros muito menos tóxicas, muito menos baseadas no controle, no ciúme, na violência, na posse, muito mais partilhadas também depois na altura da parentalidade, não é? Com a divisão mais equitativa das tarefas, mas também dando a oportunidade também aos pais de exercerem a sua parentalidade de uma forma mais afetiva e mais dedicada ao cuidado, não é? E para isso tudo andávamos a caminhar nós há décadas com muito esforço e agora parece haver uma grande força desses homens perigosos que disseminam discurso de ódio, porque é o que se trata, e que querem fazer o retrocesso civilizacional que não fazia falta e que já está a ter consequências, porque já estamos a ver o número de violências nos jovens, nos muito jovens, os números da violência no namoro a aumentar, os números da violência sexual, muitas questões de cyberbullying associado também à exposição de vídeos íntimos, de partilha de imagens de mulheres, das namoradas, das irmãs, das pessoas, quer dizer, e o mais preocupante é que há milhares de outros homens que partilham essas imagens, que têm acesso a essas imagens e que não denunciam, e que nem sequer identificam aquilo como um crime que é inaceitável, e portanto eu acho isso tão perigoso, que a minha carta foi no sentido de, se há estas forças de influência nefasta nas novas gerações, os homens com influência que estão do lado solar da força, também deviam estar a falar para esses putos, senão os putos só estão a ouvir esses red pills, não estão a ouvir mais ninguém. Então, e não há homens com visibilidade e com influência, artistas, rappers, humoristas, esportistas, que queiram fazer parte da solução e queiram falar para esses putos e mostrar que a masculinidade não tem que ser tóxica e que pode ser muito mais livre e muito mais dentro daquilo que é um quadro de igualdade entre homens e mulheres e de respeito pelo que é pelo corpo das mulheres e pela sua liberdade e autodeterminação. Esse foi o meu apelo. Foi na esperança de que, já que esses homens que têm influência e que são perigosos estão a exercer uma espécie de lavagem cerebral nas novas gerações e a aumentar o ódio pelas mulheres e os números de violência de género, porque é que os homens que se importam não estão também a falar com eles, não é? Se calhar, eu acreditando que eles não estão na maioria, não é? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? O silêncio é ensurdecedor. Tirando 4 ou 5 exceções que cabem nos dedos de uma mão. Vamos apelar para que mais homens possam então fazer essa influência. Eu tive o prazer de ter aqui no podcast a Inês Marinho, da Associação Não Partilhos, a falar sobre a violação de imagens íntimas. Foi um episódio muito interessante e Ela aprendi tem feito um imenso. trabalho, aliás, elas e a Associação Não Partilhos têm feito um trabalho muito importante. Algo que gostarias de dizer a um rapaz de 14 anos a caminho de um mundo masculino tóxico? A distância que existe, quase, não só desde logo geracional, mas também daquilo que é, hoje em dia, da distância ideológica também, digamos, entre uma mulher como eu, feminista, da minha idade, que qualquer coisa que eu dissesse a um miúdo que já está integrado nesse contexto seria tipo, lá está esta feminista, aliás, eu recebi mensagens a propósito desse post, dessa minha crónica, dizer, vocês estão desesperadas porque estão tipo a perder a batalha, uma coisa assim desse género, várias mensagens dessas. E portanto, acho que preferia que fosse, em vez de ser eu a dizer, o meu apelo era para, se calhar, colegas rappers mais novos, por exemplo, que têm esse público, fizessem o favor de, através da sua arte, começarem a comunicar sobre esses temas com esses putos, porque eles ficavam a ouvi-los a eles, a mim, se calhar não. E portanto, em vez de passar pelaquela cota chata, moralista, feminista, desesperada, como eles dizem, se calhar o que eu faria era apelar aos meus colegas que ainda têm poder de influência sobre essa geração para fazer parte da solução, para serem solidários. Se não for pelas mulheres que eles não conhecem, pelas filhas deles. Alguns deles são pais.
Quando eu ouvi o chiaroscuro, eu senti raiva e impotência. Já sentiste isso de gritar contra o muro? Como é que esta coisa que irrita, sabes? Desse silêncio ensurdecedor, como tu disseste? Pá, sim, às vezes fico muito. Acho que é inevitável. Acho que todas as pessoas sensíveis e empáticas têm grandes embates de angústia e ansiedade com o mundo de hoje e, sobretudo, porque estamos muito expostos à informação, a tudo o que se passa. Sei lá, às vezes penso assim, se calhar viver na Idade Média era pior, ou viver noutra. E era, só que o que é diferente hoje é que, apesar de haver também muitos conflitos, muitos problemas, nós estamos expostos não só àquilo que se passa na nossa aldeia e ouvirmos depois, passado uns meses, o que é que aconteceu, não sei aonde, mas estamos expostos a cada minuto a tudo o que se passa no mundo inteiro. E isso é tipo completamente avassalador. É mais do que o nosso sistema operativo consegue processar, não é? E emocionalmente também. E portanto, eu percebo que muitas vezes a resposta seja tipo adormecimento, dopamina rápida, alienação das séries até adormecer, não pensar no assunto, distrair, consumir drogas, álcool, coisas que distraiam. Eu percebo que as pessoas recorram a isso, porque de facto é muito intenso para o nosso cérebro de animal mamífero estar exposto a tanta informação e tanta angustia, a tanta coisa angustiante, a tanto estímulo, a tanta desgraça, tanto a haver genocídios ao minuto, a ver as alterações climáticas, as catástrofes ambientais, todas essas informações que criam imensa ansiedade. Pá, é demasiado, e eu percebo. E estranho seria se não nos afetasse. E eu acho que essa música, Chiaro Escuro, fala sobre a banalização e a desensibilização que as redes sociais acabam por criar em nós, por misturarem todas essas coisas preocupantes com as coisas mais fúteis e superficiais e ligeiras, tipo, estás a ver uma fotografia de uma criança desmembrada pelas forças israelitas na Palestina, e a seguir um vídeo de gatinhos fofinhos. E a seguir estás a ouvir uma catástrofe ambiental que aconteceu em Porto Alegre, no Brasil, e a seguir um prato de sushi. E a seguir tens uma notícia sobre o degelo dos glaciares e o aumento da temperatura e uma rotina de skincare. E a seguir, estás a ver? E quase como se nesta montanha russa absurda de estímulos tudo valesse a mesma coisa e se fosse banalizando ao ponto de já não, nada te impactar e já não te mobiliza, já não consegues simpatizar, já não te consegues comover e mesmo quando há uma onda de indignação é mais performativa do que outra coisa, no sentido em que é quase como se estás a cumprir a trend daquela semana e imobilizaste aparentemente por uma onda de indignação, mas depois isso não vai ter uma consequência real, cívica, de participação, de mobilizares realmente por nada, nem sequer às vezes sais para ir votar, estás a ver? Quanto mais estás numa manif ou organizares uma petição ou ires fazer trabalho voluntário ou ires angariar fundos ou fazer vigílias pela Palestina, sei lá, estás a ver? Ou te sensibilizar-te ao ponto de não sentires quase nada e não empatizares e não te comoves com quase nada, ou quando te comoves e te indignas é quase como para participar num levantamento trendy daquela semana e depois passa, e depois a seguir vem outro e outro e outro, ao ponto de também banalizares a própria indignação e ela se esvaziar de sentido. Epá, é uma coisa perversa e ao mesmo tempo é muito humana, porque nós estamos já programados, não só porque são estímulos, são demasiados estímulos e nós não conseguimos processar tudo e nem comovemos e nem mobilizarmos com tudo e depois vamos nos sensibilizando, como também o próprio algoritmo e a forma de construção da arquitetura das próprias redes sociais é feita para ter esse efeito em nós, não é? E para nos viciar, mas ao mesmo tempo distrair e ao mesmo tempo estamos cada vez com menos capacidade de concentração e de até de entender ironia. Eu vejo cada vez mais pessoas incapazes de entender ironia nas redes sociais. É uma cena preocupante. É tipo quase como se houvesse uma robotização em curso, sabe? O único que nos distingue dos robôs é essa capacidade de empatizar, de sentir Sim, sim. a Eu ironia, sofro muito disso porque eu sou muito sarcástico e às vezes as não pessoas é? não me percebem. Yeah. E é difícil. Eles não entendem a ironia, os robôs. Tipo, Exatamente. Essa sensação das redes sociais é como se nós tivéssemos vontade de ouvir os pássaros, mas não conseguimos. exato. Tem que cessar o ruído do bombardeamento, como no poema do Marouane Marrou.
sim, há muito ruído ensurdecedor que faz com que as pessoas sensíveis tenham ainda que estar a falar sempre sobre aquilo que está errado e que é revoltante e preocupante e injusto. E ao mesmo tempo estamos num mercado em que pede aos artistas para serem entertainers. E eu, né, faço um bocado esse exercício neste novo disco de continuar a dizer que eu não estou aqui para entreter ninguém. Já disse várias vezes. Mas que enquanto tivermos tantas coisas preocupantes a acontecer, também não, por favor, não me peçam para falar só dos passarinhos, porque não é que eu não gosto de falar de passarinhos, mas não dá para falar só de passarinhos quando temos os drones a bombardear crianças todos os dias. Tens outros elementos no disco, não é só os bombardeamentos, também tens passarinhos, e são bonitos de ouvir. Ser brava cansa, achas que já pensaste, merda, ai, tenho de ser forte outra vez, tenho que ser eu outra vez a falar. Sim, cansa. Aliás, há uma frase acho que é da Agnes Varda, que ela dizia: Eu tentei ser uma feminista bem disposta, mas já estou demasiado furiosa. Não é bem assim, estou a citar mal, mas conheço cada vez mais pessoas, não só feministas e mulheres ativistas naquilo que tem a ver com os direitos e liberdades das mulheres, mas também muitas pessoas que fazem ativismo noutras áreas que estão muito cansadas e é normal que estejam, porque de facto é preciso de facto muita disponibilidade emocional e tempo, e ao mesmo tempo e também muitos embates com os trolls e com as fake news e com a desinformação e com os red pills e com esses todos. Mas ao mesmo tempo também é o que eu te dizia há bocado, quem somos nós para nos queixarmos se não temos a PIDE a bater-nos à porta, não é? E, portanto, enquanto estivermos neste lugar de privilégio de viver numa democracia, um contexto em que as democracias estão em vias de extinção, não é? Basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, temos que aproveitar para fazer o trabalho que estamos em condições de fazer, porque estamos a fazer o trabalho também por pessoas que estão muito mais oprimidas e que não podem fazê-lo. Portanto, normalmente as pessoas também estão a exercer o seu ativismo num lugar, apesar de tudo, de privilégio, não só por viverem em democracia, no nosso caso, há pessoas que exercem ativismo em países que não são democráticos e pagam o preço ainda mais alto. Não só o cansaço, mas também a perseguição, como eu dizia, mas também porque se, quer dizer, se há tantas mulheres que são de facto vítimas de violência, que estão em situação de pobreza, que têm, olha, que têm os seus, a segurança social ameaça a tirar-lhes os filhos porque não têm uma casa, tantas situações gritantes que as mulheres que têm, ou as pessoas que empatizam e que estão em condições até de privilégio de poder exercer o seu ativismo, acho que têm que o fazer, têm que se mobilizar. Ou que se não têm, deviam. Foi por isso que falaste da Cláudia. O verso diz: Cláudia ficou com a cara num bolo servido em papel de jornal. É uma arma. As músicas ainda são uma arma. Eu sou dessas que acredito que as músicas podem, lá está, se não mudar o mundo, pelo menos ir mudando as mentalidades uma a uma, ou pelo menos, de certa forma, inspirar pelo contágio. E acho que não estou a dizer que a música é uma arma melhor do que o ativismo puro e duro, de fazer manifestações. Acho que não, acho que também precisamos muito de pessoas que façam o trabalho cívico que importa e que se mobilizem e das pessoas e que as pessoas se comprometam com as várias lutas a partir daquilo que pode ser o seu contributo pessoal. E o meu contributo pessoal passa muito pela escrita, pela música, portanto eu ainda acredito com esse meu lado romântico que o meu contributo pode servir para alguma micro coisa. E diz a Matilde Campilho tem uma frase que diz: se a arte não salva ao mundo, pelo menos salva ao minuto. Isso já é imenso. Olha, vamos aqui avançar para uma secção que são as perguntas dos meus subscritores. Para ser subscritor basta assinar a newsletter no Substack. Temos o Substack do podcast do que faz falta. Eu agora também tenho um Capi- Substack, pessoal. Exatamente, eu ia dizer. Também tens um Substack, é para fugir aos algoritmos, é tão importante isso para que a mensagem chegue. Então temos a Joana Silva que diz: Olá Capicua, muitos parabéns por todo o teu trabalho, principalmente por este teu último álbum. Aqui vão duas perguntas. Ultimamente tens-te sentido sozinha na luta feminista e antirracista? Não estou a sentir sozinha, pelo contrário, acho que há cada vez mais pessoas que têm feito um trabalho incrível nessas áreas, nomeadamente até nas redes sociais. E no movimento antirracista, há muitas pessoas que fazem um trabalho incrível, o movimento de Vida Justa, o próprio SOS Racismo, o António Brito Guterres tem falado imenso sobre as questões também da habitação.
o Flávio Almada, imensas pessoas que fazem trabalho mesmo sério e comprometido e pronto, e acho que temos que estar muito gratos a essas pessoas que fazem todos os dias essa sensibilização, quer online, quer depois na organização de manifestações e de ações de luta e pelos direitos das pessoas que, nomeadamente, agora estão a ficar sem casa nos bairros mais periféricos e que são vítimas de racismo, até do ponto de vista urbano, não é? De estarem cada vez mais guetizadas e em sítios distantes e com muita dificuldade de aceder ao básico. E no caso da luta feminista, acho que nos últimos anos é uma diferença. Quando eu comecei a tipo, fazer música e é muito raro ouvir pessoas a fazer música feminista e a falar sobre questões de género na música, era uma coisa mesmo fora do normal. Hoje em dia, tipo, tens mesmo as estrelas pop a fazer música, não só internacionais como nacionais, a fazer música feminista. Tens imensos conteúdos interessantes na internet sobre miúdas que, olha, como há bocado estávamos a falar da Associação Não Partilhos, mas muitas outras plataformas que fazem trabalho de sensibilização contra a violência de género e pelos direitos das mulheres nas redes sociais. Tens cada vez mais mulheres sensibilizadas para essas questões, ao contrário dos rapazes que estão a fazer o caminho oposto. As próximas gerações já têm muito mais informação do que a geração, do que a minha geração e das anteriores, não é? Obviamente, em que as questões de género eram uma coisa mais mesmo de nicho, de pessoas que se dedicavam à política ou ao ativismo. Hoje o feminismo é uma palavra totalmente incorporada no mainstream. As cadeias de fast fashion têm t-shirts a dizer feminist. Tipo, tornou-se mainstream e isso por um lado esvazia um bocado a causa, por outro lado é bom porque democratiza o acesso à informação e é super fixe as pessoas hoje terem percebido que o feminismo, ao contrário dos red pills, que não perceberam ou não querem perceber, o feminismo não é o contrário do machismo, é a luta pela igualdade, pelos direitos humanos e pela libertação também dos homens. E é de todos, é dos homens É também. dos homens também, é todas as pessoas que se importam. E, portanto, acho que esse trabalho tem sido feito e há cada vez mais pessoas sensibilizadas para isso. Portanto, não me sinto sozinha de maneira nenhuma. Pelo contrário, até sinto-me mais acompanhada hoje do que no passado. A Joana Silva tem mais uma pergunta que diz: que dicas tens para artistas jovens de géneros musicais que atualmente não estão tanto na moda como o rock, o soul, o jazz, para conseguir captar os produtores, especialmente quando se está fora dos grandes centros urbanos e se tem menos condições económicas? Obrigado a ambos. Obrigado. É uma pergunta boa, porque eu sou de uma geração pré-internet e fazia hip hop quando o hip hop não era nada trendy, nem havia oportunidades. Aliás, não havia rap nos cartazes de festivais das queimas. Os próprios técnicos são ostracizavam os rappers, achavam que aquilo que nós fazemos não era música e, portanto, nem sequer tínhamos oportunidades. E, portanto, percebo muito bem o que é isso de estar, fazer uma música que não está, tipo, tão dentro daquilo que é o mainstream e, ao mesmo tempo, está muito longe daquilo que são as estruturas de profissionalização para os artistas que estão a começar. E aquilo que eu tenho para dizer é, hoje, com o acesso à internet, as coisas, apesar de tudo, são mais fáceis e mesmo que haja muita coisa e muita concorrência, a tecnologia também nos permite fazer música com muito menos orçamento, porque com um microfone, uma placa de som e um programa de edição de música, quase qualquer pessoa consegue fazer música e depois com um acesso à internet pode promover a sua música online e dar a conhecer. Portanto, apesar de tudo, sendo difícil, já não é tão difícil como antigamente, em que quem não tivesse acesso a uma editora e às rádios e estar em Lisboa e ter um orçamento alto não conseguia de facto nunca sair da garagem. E acho que também ao mesmo tempo essa coisa de que os estilos de música não estão a bater agora também é uma coisa boa cíclica e daqui a bocado as bandas de rock já estão outra vez em alta e o rap já passou e viram outros estilos de música entretanto e portanto as coisas são cíclicas e acho que a gente quando faz por amor à camisola e porque acredita muito na nossa música e quando temos amor por um género musical não vamos fazê-lo independentemente de estar a bater ou não e isso é sempre a razão certa, não é? E portanto quando a nossa música tem qualidade
quando temos verdade naquilo que fazemos e quando nos empenhamos muito, sobretudo com estas ferramentas que a tecnologia nos vai dando, podemos sempre fazer um caminho. Agora é preciso muito trabalho, muita dedicação, muita perseverança. Claro que ainda há gatekeepers e há obstáculos, e obviamente que é preciso dinheiro para fazer música, mas acho que hoje temos mais ferramentas do que antes. Eu concorri a um concurso da rádio para ganhar fazer umas rimas. Era um concurso da Rádio Cidade e das Havaianas, da marca. Eu vou contar esta história muito rapidamente, só porque tem piada e tem a ver com a pergunta da ouvinte. Era um Estou curioso. desafio que era, tínhamos que reescrever a canção dos Mind the Gap, Tilhas são sapatilhas, mas sobre Havaianas. E eu escrevi a letra toda e sobre Havaianas e ganhei o prémio, que era dois giradiscos e uma mesa de mistura. Era tipo um kit DJ. E nós vendemos o kit DJ para comprar uma placa de som e duas colunas para pôr no computador e um microfone. E gravamos o nosso primeiro EP assim. E andávamos nas festas de hip hop de outras pessoas, nos concertos, a distribuir um flyerzinho com o nosso site a dizer download gratuito. E andámos a fazer stencil na rua para as pessoas saberem que o nosso site existia, antes do MySpace ainda. E organizamos os nossos primeiros concertos e tivemos lá os nossos amigos, depois que arrastaram outros amigos e depois fizemos outros concertos e começamos a crescer a partir daí, ou seja, eu sei mesmo o que é não ter apoio nenhum e ainda nem sequer ter redes sociais, portanto acho que é mesmo uma questão de dedicação e de esforço e de sorte também, obviamente, claro, mas de muito trabalho e de não ficarmos à sombra daquilo que são os obstáculos, porque assim, vão existir sempre. Fazer música em Portugal é difícil de qualquer forma e portanto mesmo depois quando aparecer o reconhecimento vai haver sempre obstáculos diferentes e temos mesmo que ter muito romantismo. Temos aqui a Sofia Moleiro que diz: como artista, poeta, cantora, rapper, letrista, qual é o legado que esperas deixar? Qual é o impacto? Olha, eu acho que isso do legado vai dizer quem vier depois, não é? Eu espero que as pessoas gostem da minha música e se inspirem por ela e que se deixem contagiar por ela e que se inspirem também por fazer as suas próprias músicas ou outra forma de arte qualquer, ou que se mobilizem pelas suas causas e que sejam otimistas, etc. Mas é tipo wishful thinking. Agora, se isso vai ser um legado ou não vai ser, isso não sei. Porque também acho que somos péssimos a definir o nosso próprio perfume, não é? É quase como se nós saíssemos da sala e deixamos um perfume para trás, as outras pessoas é que o sentem. Nós, além de já não estarmos na sala, também não somos bons a distinguir o nosso próprio cheiro. E, portanto, acho que vai caber aos outros dizer qual é o legado e se ele existe. Mais uma pergunta, esta é a última. A Inês esteve no teu concerto e diz que foi fantástico, adorou, Obrigada. de lançamento do álbum. E ela pergunta: como é que consegues equilibrar a intensidade emocional e política das tuas músicas com a energia necessária para as levar ao palco, especialmente num tempo em que os temas que abordas geram tanta ansiedade, e de que forma essa abordagem pode inspirar ou ser transmitida às novas gerações? Para contrariar a minha própria ansiedade, canalizo essas preocupações, essas ansiedades para a força criativa. E, como disse há bocado, é uma espécie de alquimia, é terapêutico. E acho que a partir do momento em que eu ponho essas ansiedades, essas preocupações na minha música, depois há algo que os corações elevam-se, digamos, acho que há uma sublimação dessas próprias angústias e ansiedades. É a própria música que me ajuda a fazer esse exercício e que me dá o combustível necessário para não só para apresentar no palco, mas também para seguir em frente. E acho que essa força mobilizadora que a música tem, que a palavra tem, não só é terapêutica para mim, enquanto escrevo e apresento a música, mas também gostava que fosse para quem a ouve. E nesse sentido é quase um antídoto para essa ansiedade, ou pelo menos uma forma de lhe dar um sentido, ou um apaziguamento. Até as perguntas das subscritoras terminaram. Obrigado pelas perguntas Obrigada a eu. todos, foram muito interessantes. Uh, e já estamos aqui a caminhar para o fim. Em Estrela da Tarde cantas o ar e dizes, tem o verso que diz: se o infinito tivesse cabimento, e isto eu acho que é transversal a muitas outras músicas tuas. Tem esta ideia. Como é que tu lidas com a ideia de finitude? Não lido muito bem, por isso é que faço música. A Estrela da Tarde é uma letra do Ari dos Santos, de uma canção do Carlos do Carmo,
Cantar, Tocar, Tocar-me com música de Fernando Tordo, que eu gosto muito, é uma das minhas músicas favoritas, uma das minhas letras favoritas da música portuguesa, e eu resolvi fazer uma versão. E essa parte que tu mencionaste é um poema que já é da minha autoria, que acaba por ser a cauda da música. Fala sobre os amores da adolescência, essas paixões épicas que parece que nunca vão caber na existência. A finitude é um tema que eu também trabalho muito neste disco, nomeadamente na Ao Acaso, que é uma música sobre isso, sobre a morte, e ao mesmo tempo e diz que, claro que a morte de um grande poeta é como um incêndio na Biblioteca de Alexandria ou o desmatamento da Amazónia, mas não haveria poesia se a vida não fosse transitória e não fosse preciso inventar o fim da história. E portanto é um bocado essa lógica de eu acho que para mim, na minha música, na minha escrita, uma das coisas que eu vou tentando trabalhar essa ideia, é essa minha dificuldade em lidar com a finitude. Não só a finitude da vida, mas das coisas, dos ciclos, das rupturas, das despedidas, das mudanças. E eu sinto que a música me ajuda, de certa forma. Se não fossem essas finitudes e esses lutos, a arte não seria tão importante. Nós não precisaríamos tanto de tentar fazer este exercício de sublimação, né? E de tentar ser maior do que a vida e tentar ensaiar uma espécie de imortalidade a partir da arte, não é? Que é um bocado que os artistas tentam fazer, quase como se o seu trabalho pudesse ser maior do que a nossa vida e isso desse um sentido, desse mais sentido a uma coisa que parece demasiado transitória e demasiado aleatória, que é a existência de ser um ápice, estás a ver? Sobretudo uma pessoa que não tem fé, que é o meu caso, eu adoraria ter, mas não tenho. Acho que a arte me ajuda a apaziguar-me com essa ideia de finitude. E há muitas pessoas que encontram isso também no humor, essa coisa de gargalhar na cara da morte. E quando olhas para a tua vida até aqui, o que é que ainda te surpreende? Me surpreende estar a fazer música, continua-me a surpreender. Há imensos momentos em que eu penso assim, sei lá, a primeira vez que fui tocar com Sérgio Godinho, ou a primeira vez que fui ao Brasil dar um concerto, imensas coisas, imensos momentos em que eu penso assim, isto é totalmente inesperado, não é? Se eu encontrasse a Ana adolescente na rua, ela ia ficar embasbacada com aquilo que aconteceu, de eu ter tornado um meu hobby na minha profissão, daquilo que é a minha paixão de infância, de escrever poemas, ser aquilo que eu faço profissionalmente. Eu fiz as minhas rimas, o meu ganha-pão. Isto é uma coisa mesmo que superou as minhas expectativas totalmente, porque eu nem sequer sabia que isso podia ser um sonho, por isso nem era um sonho, porque eu nem sequer sabia que isso podia existir. Isso é possível. É mesmo, isso surpreende-me sempre. E o que é que faz falta? É animar a mata. O que faz falta, o que faz falta é continuar a cumprir o 25 de Abril todos os dias, lutar contra os reacionários e os populistas e os disseminadores de discursos de ódio, porque temos que defender de facto os direitos e as liberdades que conquistamos a muito custo e que ainda nos faltam conquistar, porque nem sequer ainda chegamos ao ponto de as conquistar, não só para as mulheres, para as minorias, mas para todas as pessoas que vivem com dificuldades no nosso país. Continuar a defender a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, o nosso direito à habitação, todas as coisas que Abril prometeu e tem tentado cumprir nestas décadas da democracia, mas que ou ainda não se cumpriram ou estão em risco e, portanto, temos que continuar a tentar consumar todos os dias. É isso que faz falta. E faz falta também cultivar as utopias, como em Abril. Continuar a pensar no futuro como uma coisa que pode ser positiva e não como uma grande catástrofe ou uma grande distopia. Um gelado antes do fim do mundo para que não matemos as utopias. Sem dúvida. É um gelado de sempre. Tem sempre uma pergunta da convidada anterior, que neste caso, por acaso vou inverter a ordem, será o próximo episódio, mas pronto, não interessa. Vai ser a Joana Machado da Frente Animal e ela deixa uma pergunta que é: o que é que tu achas que em Portugal pode ser feito, que já tenha sido feito noutros países? Agora, falando através das questões de género e de parentalidade, nomeadamente aumentar as licenças de parentalidade, como nos países do Norte da Europa, por exemplo, em que há muito mais apoio para as famílias que querem ter filhos, e não só em termos de licenças, mas também de creches gratuitas, mais creches, porque nem toda a gente tem acesso. Acho que no âmbito da parentalidade temos mesmo muitas coisas que podíamos concretizar e que já foram concretizadas em países mais desenvolvidos que o nosso, e nós nem sequer conseguimos ainda consumar
6 meses de licença de parentalidade, que é só o mínimo que a OMS aconselha para o aleitamento exclusivo, ou seja, nem 6 meses de amamentação a gente pode exercer, que seria o mínimo, porque tem que voltar a trabalhar com 5 meses de maternidade. Eu acho isso uma coisa impensável e em 2025 ainda estamos a pedir o mínimo, não é? Portanto, 6 meses de licença paga a 100%, quando eu acho que na verdade iam ser 6 meses para pai e mãe em simultâneo, não só para ser menos dura esses primeiros meses de maternidade, de parentalidade, mas também porque era a maneira de acabarmos com a desigualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres, em que as mulheres de facto são preteridas muitas vezes por estarem em idade fértil. E, portanto, se queremos um país com mais crianças, também temos que dar mais apoio às famílias, e acho que isso é uma das coisas que já outros países europeus têm muito mais desenvolvidos do que nós. Nem sequer referi que és mãe. Eu tinha muitas outras perguntas, mas tive que cortá-las por causa do tempo. É claro que é uma coisa importante para ti. Esta resposta já denotou que isso é uma preocupação, mas não só como mãe, mas como pessoa e como feminista. Essa desigualdade também se vê no mundo artístico, não é? As mulheres ganham menos que os homens. Acho que se vê em acho que em quase todas as áreas profissionais em Portugal o gap salarial existe e o nosso gap salarial é bastante alto, em geral, em média no país. Quase. Eu costumo dar o exemplo que se uma mulher e um homem começam a trabalhar no dia 1 de janeiro, o homem começa a receber desde o dia 1, a mulher só começa a receber a partir de meados de fevereiro. Isso é muito sintomático das tais desigualdades que ainda falta resolver, e que de facto denota também um certo subdesenvolvimento no que tem a ver com não só com a igualdade de género, mas também com os problemas do nosso mercado laboral, no sentido em que não é por falta de mérito, porque a maior parte das pessoas licenciadas em Portugal são mulheres e, portanto, não é que as mulheres estejam menos preparadas para fazer o mesmo trabalho, pelo contrário. E até porque quanto mais subimos nas hierarquias, mais o gap salarial aumenta e, portanto, não é mesmo uma questão de mérito, é mesmo uma questão de desigualdade. Qual seria uma pergunta que deixarias para o meu próximo convidado do que faz falta? Eu não sei quem é, ainda tenho várias opções. Muito por causa do meu disco, perguntaria como é que imaginas o futuro? Como é que imaginas o futuro do nosso país e do mundo? Como é que descreverias o futuro? Muito obrigado. Foi um prazer. Foi mesmo um prazer falar contigo. Obrigada. Adorei ouvir o álbum. E agora vais iniciar um tour depois do 25 de Abril? Vou tocar nos Naves Aliados, no dia 26 de Abril em Faf, no dia 28 de Abril no enterro em Aveiro, na Semana Académica. E depois é consultar as minhas redes sociais, porque vou postando sempre o calendário de concertos, mas vai haver muitos festivais este verão, já foram anunciados, nomeadamente o Festival de Música do Mundo de Sines, Paredes de Coura, Nós Alive, e ainda vão aparecer mais concertos que eu ainda não posso divulgar, portanto é estar atentos às redes sociais ou então subscrever o subscribe. E assim chegamos ao fim deste episódio. Se chegaste até aqui, muito obrigado. O que faz falta é um projeto totalmente independente, não tem patrocinadores e só existe porque tu ouves. Se queres que continue, espreita a descrição, há formas muito simples de ajudar. Mas há algo ainda mais essencial, não fiques refém dos algoritmos. Subscreve a newsletter para receberes cada novo episódio sem distrações no teu e-mail. É lá que nos encontramos, sem depender de terceiros. E claro, podes deixar um gosto, comentar e partilhar. Pode parecer pouco, mas cada interação faz com que esta mensagem chegue cada vez mais longe. Como cantava o Zeca, venham mais 5 de uma assentada, conto contigo para espalharmos esta mensagem e transformarmos o mundo, porque o que faz falta é agir. Muito obrigado por estares desse lado. Até breve. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta.